Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para mais uma partida aqui na série Análise de Jogos Históricos da dupla Grenal. Antes de começar a analisar o jogo em questão desse vídeo, eu vou pedir para que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Voltando à análise do jogo em questão nesse vídeo, a gente vai voltar 37 anos no tempo, mais precisamente ao dia 11 de dezembro de 1983, a conquista do Mundial do Grêmio, vitória contra o Hamburgo na prorrogação por 2-1. O Grêmio, que chegou àquele Mundial após conquistar a Libertadores em cima do Peñarol, que era o atual campeão da América e do mundo. O Grêmio, após empatar o primeiro jogo no Estádio Centenário em 1-1, venceu no Olímpico Monumental por 2-1. Treinado por Valdir Espinosa, o Grêmio foi a campo numa espécie de 4-3-3, com o Mazzaropi no gol, Paulo Roberto na lateral direita, os dois zagueiros, Baidec, Hugo de Leon, e na lateral esquerda, Paulo César Magalhães, o China sendo o número 5 jogador de mais proteção ao sistema defensivo, tendo o Oswaldo como camisa 8, tendo um pouco mais de liberdade, mas também a responsabilidade de marcação, e fechando o meio campo, o Mário Sérgio, número 11, muita qualidade técnica na canhotinha do Mário Sérgio, foi um dos principais nomes do Grêmio naquele jogo, naquele dia 11 de dezembro de 1983, um pouco mais à frente, aberto pelo lado esquerdo, o Paulo César Caju, um pouco improvisado, porque era um meia, jogava um pouco mais na função de atacante aberto pelo lado esquerdo, pelo outro lado, e aí sim, sendo uma das principais válvulas de escape do Grêmio e o grande nome dessa conquista tricolor, o Renato Portaluppi, aberto pelo lado direito, e o Tarcísio como esse homem mais centralizado, mais avançado. Do outro lado, o Hamburgo que foi campeão europeu ao derrotar a fortíssima Juventus por 1-0, o Juventus de Zoff, de Platini, de Paolo Rossi. Aquele Hamburgo ganhou por 1-0 e chegou àquele Mundial para jogar num 4-4-2. Eu trouxe até uma colinha aqui. O técnico Rappel foi a campo com o goleiro Stein, número 1, e eu trouxe essa colinha porque são nomes mais complicados. O Stein, número 1, lateral direito, Niemeyer, dupla de zaga, é aí um dos grandes nomes desse Hamburgo nessa final contra o Grêmio, o Jacobi, que começa como zagueiro, mas quando o Hamburgo, principalmente quando está em desvantagem, ele vira um centroavante para jogar ao lado do outro atacante. O outro zagueiro, o Hieronymus, e na lateral esquerda, o Stiroder. Meio de campo com o Grohl, aí o número 8 é o jogador mais responsável por essa marcação, mas em muitos momentos também aparece na frente para concluir. E aí joga basicamente o primeiro volante, aí 3 jogadores um pouco mais à frente desse primeiro volante, que era o Grohl. Mais aberto pelo lado esquerdo, o Hartwig, que é um jogador mais alto, também tem uma imposição física, centralizado, e aí o grande nome desse Hamburgo, um dos grandes nomes, que era o camisa 10, o Magath, que inclusive fez o gol do Hamburgo na conquista contra a Juventus, e aberto pelo lado esquerdo, nós temos o Rolf. Mais à frente, o número 7, um atacante de mais movimentação, que era o Witke, e o centroavante, o Hansen, treinado pelo Rappel. O Hamburgo, que começou um pouco melhor o jogo, tendo mais, marcando mais no campo defensivo do Grêmio, um Grêmio um pouco mais recuado, mas nós tivemos um primeiro tempo muito equilibrado entre as duas equipes. O Hamburgo conseguiu construir até uma chance mais perigosa no início, com 4 minutos, uma cobrança de canteio do Magath, e aí o número 6, o Hartwig, cabeceou sozinho, perdeu o gol. No meio da zaga do Grêmio, ele acabou perdendo o gol, mas ao longo do jogo, a gente teve, do primeiro tempo, como eu falei, principalmente, nós tivemos um jogo muito equilibrado, com o Grêmio explorando muitos lados, principalmente o lado direito, que era a principal válvula, com o Renato Portaluppi. O Paulo Roberto não descia tanto, pelo lado esquerdo, o Paulo César Caju caindo mais por dentro, não era um jogador basicamente de beirada do campo, diferente do Renato Portaluppi, e ali o Paulo César Magalhães também caía para dar esse apoio pelo lado esquerdo, tendo o Mário Sérgio, o cérebro dessa equipe. O Mário Sérgio jogou muita bola naquele dia lá no Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, canhotinho, com muita qualidade, fazendo o jogo girar. O Oswaldo
tendo uma liberdade também para chegar à frente. O China também fez uma partida bastante interessante à frente do sistema defensivo. O Hugo de Leon, em alguns momentos, acabou até entregando algumas bolas no início do jogo. Ele que gostava de sair muito para o jogo, em alguns momentos dando contra-ataque para o Hamburgo, mas foi um jogo bastante igual. Nós tivemos uma chance mais clara do Grêmio, uma chance mais perigosa, não que chegou a virar uma finalização, mas que foi muito idêntica do que seria o primeiro gol. No lançamento do China, às costas do lateral esquerdo, o Schroeder, o Renato chega e tenta fazer muito o que ele fez no primeiro gol, tentar cortar por dois lados, mas o zagueiro do Hamburgo acabou tirando. Era uma sina do que aconteceria um pouco depois, a 37 minutos do primeiro tempo, um belíssimo lançamento do Paulo César Caju, às costas do Schroeder. Aí ele estava fora de posicionamento, porque era um ataque do Hamburgo. O Renato, no mano a mano com o Hieronymus, acabou cortando o Hieronymus para os dois lados e bateu entre a trave e o Stein para fazer 1-0 para o Grêmio. O Grêmio, com 37 minutos do primeiro tempo, abriu o placar lá no Estádio Nacional de Tóquio. Como eu disse, um jogo muito igual, mas o Grêmio aproveitou a qualidade, a individualidade do Renato Portaluppi para fazer 1-0 e virar o primeiro tempo à frente do placar. O Hamburgo não conseguiu construir muita coisa, embora tivesse o Magath, esse número 10, que tinha mais liberdade para buscar o jogo, para tabelar. Era um time muito objetivo esse Hamburgo, mas não conseguiu levar perigo no primeiro tempo. Virando para o segundo tempo, daí é um jogo diferente, porque o Hamburgo, que desde o início gostava de fazer a linha de impedimento, fazia já muito no primeiro tempo, no segundo tempo virou uma rotina, virou uma tônica do Hamburgo nos ataques do Grêmio. Por isso que em muitos momentos os jogadores do Grêmio entravam em impedimento, o Renato, o Tarcísio, o Paulo César Caju, então precisava dessa inteligência do Grêmio para não entrar em impedimento. O Valdir Espinosa, logo no início, já faz uma substituição que o Paulo César Caju já não aguentava, já não conseguia manter o ritmo de jogo. Aliás, até fazendo um parênteses aqui, a gente tem que lembrar que o futebol era muito diferente em 83, muito diferente do que a gente conhece hoje. Um futebol mais lento, um futebol de não tanta compactação, diferente de hoje, que é um futebol de mais intensidade. A gente fala muito no futebol hoje em dia da intensidade, muita compactação, mas claro, é normal, o futebol vai mudando ao longo dos anos, e isso é normal para 1983. O Valdir Espinosa coloca o Oswaldo, que é um jogador de mais velocidade pelo lado esquerdo, tira o Paulo César Caju, e aí o Grêmio a todo momento tem o contra-ataque, porque o Hamburgo se expõe demais, principalmente a partir do momento que o Jakobit, o zagueiro número 4, vira um centroavante. Como eu disse no início do vídeo, ele começa como zagueiro e vai virar um centroavante, para daí o Hamburgo explorar muitas as bolas aéreas, as bolas lançadas, e aí o Hamburgo basicamente joga com 3 zagueiros, com os 2 laterais e o Hieronymus, zagueiro número 5, basicamente é o único zagueiro de origem. E aí o Grêmio cria várias oportunidades, cria muitas jogadas de contra-ataque com essa velocidade do Oswaldo. O Oswaldo chega a ter 2 oportunidades, uma numa finalização, num contra-ataque, até um pouco fome do Oswaldo, ele poderia ter aberto para o Renato, que entrava sozinho pela direita. Ele acaba finalizando para uma boa defesa do goleiro Stein. Depois o Oswaldo, num cruzamento do Paulo Roberto, ele cabeceia também para uma ótima defesa do Stein. E tem mais 2 chegadas, uma do Paulo César Magalhães, como eu disse, chegava muito pelo lado esquerdo, ele acabou sendo travado na hora do chute, e a outra também do Tarcísio sendo travado pelo Hieronymus. Então são 4 oportunidades muito boas do Grêmio para tentar liquidar o jogo, e poderia ter liquidado esse jogo porque o Grêmio foi superior no segundo tempo, principalmente à medida que o tempo passava, e aí o Hamburgo precisava se expor. O Hamburgo vai ter uma chance de gol clara a 30 minutos do segundo tempo, num cruzamento do Magath, e aí o Jakobit, que era zagueiro, vira centroavante. Jacob tem um bom tempo de bola, ele demonstra isso ao longo do jogo, porque ele ganha algumas bolas da defesa de gremista, tanto do Baidec como do Hugo de Leon. Numa delas ele cabeceia, uma ótima defesa às costas, ele cabeceou às costas do Hugo de Leon, uma ótima defesa do goleiro Mazzaropi. O Grêmio, que aquela sina do futebol, quem não faz leva, o Grêmio é penalizado a 40 minutos do segundo tempo. O Grêmio tem tantas chances, mas não consegue construir. O último passe não acerta, a finalização não vai em gol, e aí o Grêmio é penalizado a 40 do segundo tempo, quando o Hamburgo, como eu disse, já era todo pressão de uma forma desajeitada, todo o ataque, num cruzamento do Magath no segundo pau, o Jacob
ganha do Paulo César Magalhães, devolve para o meio da área, e aí o Schroeder finaliza de perna direita, vence o Mazzaropi para empatar um jogo. O Grêmio, que estava a 5 minutos do título mundial, acaba penalizado pelos vários lances de ataque que desperdiçou no segundo tempo. O Grêmio antes ainda tinha colocado o Bonamigo para tirar o Oswaldo, para ter um pouco mais de marcação no meio campo, porque o Hamburgo àquela altura já tinha mais domínio no meio campo do Grêmio, sobre o meio campo do Grêmio. Aí entra o Bonamigo. Mesmo assim, o Hamburgo chega ao gol de empate com o Schroeder numa cobrança de falta do Magath no segundo pau. O Jacob bota para o meio da área e o Hamburgo empata. O Hamburgo até se anima no final do primeiro tempo, o Grêmio sente o gol, obviamente, mas aí o 1-1 no placar foi para a prorrogação. O Grêmio, com alguns jogadores descontados, como o próprio Renato Portaluppi contado no jogo, no lance do gol do Hamburgo de empate, ele estava fora do campo, sendo atendido por câimbras. O China também estava descontado, então o Grêmio vai para a prorrogação, não podendo mais fazer substituição, porque na época podia fazer apenas 2, o Grêmio já tinha feito, então alguns jogadores descontados. Mesmo assim, o Grêmio, com 4 minutos da prorrogação, num cruzamento do Oswaldo pelo lado esquerdo, o zagueiro Jacob, que era centroavante, volta para a zaga já, porque já tinha igualdade. Ele acaba desviando, a bola cai na segunda trave para o Renato, ele entorta o Schroeder e finaliza de perna esquerda. Um gol muito parecido com o primeiro gol, mas dessa vez de perna esquerda, no canto esquerdo do goleiro Stein. O Renato fazia o 2-1 para o Grêmio, o gol que seria do título, o gol que faria o Grêmio pintar o mundo de azul, preto e branco. O Hamburgo reage logo no primeiro tempo, e aí o Jacob de novo vira centroavante numa jogada pelo lado direito do Niemeyer. Ele cruza, o centroavante Hansen acaba dominando, e aí o Jacob bate quase da pequena área, uma ótima defesa do Mazzaropi. Era a grande chance do Hamburgo na prorrogação, foi no primeiro tempo da prorrogação, já que no segundo tempo o Hamburgo, que tinha apenas 3 jogadores no banco de reservas, o técnico acaba não fazendo substituição. Tinha 3 jogadores, porque muitos deles se machucaram ao longo daquela temporada, e aí o Hamburgo não pôde levar todos os seus jogadores reservas. O Rappel acaba não fazendo substituição. Segundo tempo do Hamburgo sente muito a parte física, te joga do jeito que dá, e o Grêmio de novo tem diversos contra-ataques para matar o jogo, inclusive um 3-1 inacreditável, um gol perdido pelo Oswaldo, onde o Oswaldo recebe do Mário Sérgio, Tarcísio, Mário Sérgio devolve para o Oswaldo, cara a cara com o goleiro Stein, ele bate de esquerda, pega embaixo da bola, bota por cima, um gol inacreditável, isso faltando 2-3 minutos para acabar o segundo tempo da prorrogação. O Grêmio confirmando a vitória por 2-1, uma vitória merecida pelo que o Grêmio fez. Um primeiro tempo, no tempo normal, muito equilibrado, um segundo tempo onde o Grêmio foi melhor, teve as melhores chances, mas viu o Hamburgo empatar no final, e aí sim, na prorrogação, o Grêmio venceu a questão física, mesmo com alguns jogadores descontados. O Grêmio conseguiu ser melhor que o Hamburgo, ser efetivo ao criar oportunidades, mesmo que no segundo tempo da prorrogação tenha perdido alguns contra-ataques, mas venceu de forma justa por 2-1 o Hamburgo naquele dia 11 de dezembro de 1983 no Estádio Nacional de Tóquio, e conquistou o título mundial, pintou o mundo de azul, preto e branco. Então, galera, essa é a minha análise sobre o jogo do Grêmio, mostrando aí algumas variantes do jogo, com igualdades ao longo do jogo, com melhorias do Grêmio também, o Grêmio sendo melhor que a equipe europeia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, que é importante, como eu disse, se inscreva no canal, deixe nos comentários aí o que você achou da minha análise, o que você se lembra daquele dia 11 de dezembro de 1983, aonde você viu aquele jogo. Tinha torcedor do Grêmio em Tóquio, será que você estava lá? O que você pode me contar daquele dia? Lá era dia, aqui era noite. Quando terminou o jogo já era 2 horas da manhã. O que você te lembra? Aquela festa que o torcedor gremista fez em Porto Alegre. Deixem tudo no comentário, compartilhe o vídeo e a gente se vê numa próxima. Valeu, rapaziada, grande abraço!